E John Arias está cada vez mais próximo do Flamengo, valores animaram a diretoria e a gente vai trazer tudo no vídeo de hoje. Tem novidade animadora também em relação ao Griezmann, tem o goleiro Brazão falando já sobre uma possível vinda para o Flamengo e o Flamengo correndo alguns riscos aí de perder jogadores nessa próxima janela. Tem um clássico sendo formado aí para tirar o Cebolinha do Flamengo e tudo sobre a preparação do Mengão, tanto para enfrentar o Mirassol hoje, a garotada, quanto a preparação do time profissional pro Mundial. Hoje tem Aeroflá, tem ida lá para Doha, tudo isso no vídeo de hoje, mas antes, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão, começando com a agendinha. Flamengo que enfrenta hoje o Mirassol com a garotada. Alguns jogadores aí foram enviados junto com a garotada, alguns dos profissionais, alguns que já estão ali meio que na beirada, que o Felipe Luiz quer dar uma olhada em como é que eles estão, que não vinham jogando com os profissionais. A gente vai trazer já aqui a escalação prévia para esse jogo. Flamengo viaja hoje às 3 da tarde lá no Galeão, rumo a Doha. Tem uma parada no meio ali para abastecimento. E falar nisso, o avião de luxo total para o maior conforto possível da galera. Mas antes de viajar à tarde, tem treino no Ninho do Urubu daqui a pouquinho às 9 da manhã. Treino lá já no Catar amanhã, ao meio-dia, horário do Brasil, 18 horas, horário do Catar. Também no dia 8, às 10 da manhã, 16 horas do Catar. No dia 9, treino também, às 10 da manhã, 16 horas, horário do Catar. E no dia 10 de dezembro, às 14 horas, horário do Brasil, tem o jogo de estreia contra o Cruz Azul lá no Ahmad Bin Ali Stadium, no Catar, a estreia do Mundial. Tá chegando, será que o Flamengo vai trazer o mundo de novo? Espero que sim, tô na expectativa e tá voltando aquela ansiedade que a gente tava pra final da Libertadores, tá voltando agora pro Mundial também. Vamos seguir aqui pra falar já sobre essa partida de hoje que a garotada vai enfrentar o Mirassol. Ah, mas é um jogo que parece que não vale nada, o Flamengo já é campeão, mas é um jogo muito legal, cara. Porque, primeiro, é grande parte da garotada que ganhou o Mundial Sub-20 tentando cavar um espacinho ali pro elenco do ano que vem, que vai ser cada vez mais disputada essa briga, porque o Flamengo tá com um caminhãozaço de dinheiro para contratações, deve fazer uma reformulação no elenco. Tem ali casa de 1 bilhão de investimento para o ano de 2026, sendo que desse 1 bilhão ali, cerca de 350, 400 milhões para os salários e mais ali 600, 650 milhões só de grana para trazer os caras. Então, meu amigo, se prepara que vai vir coisa muito boa aí para 2026 e aí acaba ficando mais acirrada ainda a disputa por uma vaga no elenco. Não é nem uma vaga no time titular mais, é uma vaga no elenco. Então, a garotada tem que mostrar serviço, o jogo de hoje vai ser muito interessante. Às 6h30 da tarde, horário de Brasília, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. 38ª rodada do Brasileirão, transmissão do Prime Video exclusivo. E, resuminho aqui do Flamengo, o técnico Bruno Pivetti, o técnico do Sub-20, como o time principal embarca para o Intercontinental, já nesse sábado, o Flamengo vai ter uma equipe completamente alternativa na última rodada. O goleiro Diogo Alves, o volante Everton Araújo e os zagueiros Iago e João Vitor, além do atacante Michael e também do ala Cian, estão relacionados e devem ser titulares, junto aí com o restante da garotada. Provável escalação do Flamengo para o jogo de hoje é Diogo Alves no gol, Daniel Salles, bom lateral direito. Na zaga, Iago e João Vitor. Iago, o autor do gol, inclusive na final do Mundial Sub-20, fez a dupla com o João Vitor nessa partida. E, do outro lado, o Johnny. Pablo Lúcio no meio campo, joga demais, tem vídeo dele no canal, joga de terno, um volante ele classudo. Everton Araújo fazendo a dupla de volantes com ele ali. Guilherme e na frente Michael, Joshua
e Wallace. É um time interessante aí, pode dar um trabalhinho aí pro Mirassol, mas é jogo duro. O Mirassol não perdeu nenhuma em casa no ano todo. O Flamengo vai ter que se desdobrar aí, a molecada vai ter que jogar muita bola para dar trabalho para esse Mirassol, que tá jogando demais esse ano. Inclusive tá com vaga garantida já na fase de grupos diretamente na Libertadores. Escalação prévia do Mirassol é Walter no gol, Lucas Ramon, João Vitor, James, que é um zagueiro que o Flamengo tá de olho, bom jogador, é um cara pra gente ficar de olho nessa partida de hoje também. E o Reinaldo na lateral esquerda, que ainda é dúvida, pode ser que o Felipe Jonathan jogue no lugar dele. Além disso, tem José Aldo, Danielzinho, bom jogador também esse Danielzinho, e Shailon. Negueba, Carlos Eduardo e Renato Marques completam o time do Mirassol. Árbitro Lucas Casagrande, assistentes Nailton Júnior de Souza, do Ceará, Andrei Luiz de Freitas, do Paraná, quarto árbitro Arthur Gomes Rabelo, e no VAR, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. E agora vou mudar de assunto aqui, né, porque tá definido. E a Globo e a ESPN garantiram a renovação dos direitos de transmissão da Libertadores até 2030. A Globo segue com a exclusividade na TV aberta e continua exibindo jogos também na GE.TV. ESPN e Disney manteve, né, porque é uma coisa só, o principal pacote da Libertadores, segue com exclusividade na Recopa. A empresa também adquiriu 2 pacotes da Sul-Americana. O SBT permanece com os direitos da Sul-Americana na TV aberta até 2030 e a Paramount renovou seu contrato com um pacote reduzido ali da Libertadores. Cazé TV e X-Sport, que estavam cotados ali para pegar alguma parte ali dos jogos, acabaram não ficando com nenhum pacote de transmissão. Mudando de assunto mais uma vez, o Flamengo e a BTG estão avançando bastante numa negociação para a construção de um hotel 5 estrelas na sede da Gávea. Uma reunião ontem entre BAP, o presidente do Flamengo, e Roberto Salluti, presidente do BTG, fez avançar bastante o projeto. Ficou definido que a empresa operadora vai ser a Accor, dona de diversas bandeiras hoteleiras como Ibis, Fairmont, Sofitel, Gran Mercury, entre várias outras. No Flamengo, a Accor trabalhará com a bandeira Premium Pullman, que já fez proposta ao clube. O projeto inclui investimento aí de 800 milhões de reais da BTG e vai haver também um estacionamento ali para 300 carros. O plano já está em fase final de aprovação na Prefeitura do Rio de Janeiro e vai trazer aí mais receita para o Mengão. Então, meu amigo, não tem mais volta. O Flamengo só ganha e não para de arrecadar ainda mais. Então a tendência é a cada ano a gente ter uma quantia mais vultuosa ainda aí de investimento, que, se for bem aplicada e bem administrada, a tendência do Flamengo é ficar cada vez mais no topo com uma hegemonia maior, e os outros que corram atrás. Não adianta ficar com inveja com isso, tem que melhorar e tentar chegar no nível do Flamengo, que é muito difícil, mas eles têm que buscar e melhorar e não querer falar do Flamengo, né? Mudando de novo de assunto aqui, primeiro falando rapidinho aqui do sorteio que teve dos grupos da Copa do Mundo. Brasil vai pegar o Marrocos no dia 13 de junho do ano que vem, depois o Haiti e fecha com a Escócia. Não é moleza não, hein? Marrocos é um timaço, a Escócia vai dar trabalho e o Haiti, pelo menos, se der a lógica, vai ser saco de pancada, mas não é moleza não. Provavelmente teremos jogadores aí do Flamengo jogando por lá, né? Pelo menos Danilo e Alexandro tem uma frequência maior de convocações, mas o Pedro, na minha opinião, tem que estar nessa seleção se ele tiver em condições de jogo. Não tem como, porque não tem nenhum outro centroavante que se assemelhe ali às características do Pedro e nem chegue perto da condição técnica dele para um jogador que faz essa posição. Então, Brasil ali com um destino já traçado, pelo menos nessa primeira fase. E aí, se passar da primeira fase, já pega nas oitavas, possivelmente o segundo lugar ali do grupo de Holanda, Japão, Tunísia e um vencedor de repescagem entre Ucrânia, Suécia, Albânia e Polônia. Começamos um clima de leve já de Copa do Mundo aí. Lembrando que a galera fala muito sobre não tem que torcer pro Brasil, é só o Flamengo. É claro, a paixão é muito mais forte pelo Flamengo, mas é um evento legal. Acho que a gente tem que aos poucos tentar
alimentar de novo aquele clima de Copa do Mundo, de torcer para a seleção. Isso faz falta, é um a mais, é interessante para a gente voltar a ter aquele carinho pela seleção. Vamos aos pouquinhos tentando voltar a fomentar esse amor pela seleção para fazer um clima legal também na Copa do Mundo. Mas vamos voltar a falar do Mengão logo aqui, porque agora não é nem do Mengão, vamos falar com o Palmeiras, porque o Palmeiras foi claramente prejudicado pela CBF. Claramente, é um absurdo. Por quê? Depois que o Flamengo confirma o título e o Palmeiras confirma o vice, é que eles vão liberar o Ramon Abateabel, o árbitro, para voltar a apitar. Aí não dá. Como é que eles vão tirar um reforço desse do Palmeiras e só vão liberar agora? Não pode. Ramon Abateabel ganhou efeito suspensivo no STJD e pode voltar a apitar. Ele vai voltar a ser escalado agora, provavelmente, nesse Brasileirão. E na Copa do Brasil, em dezembro, foi tomada um dia depois da confirmação do título do Flamengo e do vice do Palmeiras. E aí, meu amigo, se eu fosse a Leila Pereira e o Abel Ferreira, eu ia lá na corte arbitral da FIFA na Suíça para reclamar disso, porque não dá. Como é que tira um reforço desse calibre do Palmeiras numa reta final de Brasileiro e libera só depois que já tá tudo resolvido? Palmeiras nem na Copa do Brasil tá pro Abateabel trabalhar lá em suporte, em apoio ao Palmeiras. Se eu fosse eles, eu chutava o balde, ia em todas as instâncias aí pra reclamar. Piada, né, meu amigo? É só assim pra gente levar a sério, e não dá pra levar a sério, na verdade, né? Enfim, vamos mudar de assunto, vamos falar agora de coisa séria aqui, de mercado da bola, que eu já adianto que vai ser a maior parte do vídeo hoje, porque tem muita coisa. Tem John Arias, com algumas novidades muito animadoras. Tem o Griezmann, com uma atualização aí legal, interessante. Tem o Brazão falando sobre essa possível vinda para o Flamengo. Tem possível saída de Cebolinha ali com o Clássico brigando por ele. Tem umas possibilidades de saída ali de proposta pesada chegando da Europa. Vamos falar sobre tudo isso, mas antes tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá, e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então, beleza, vamos começar aqui com o mercado da bola, porque já iniciando com o BAP falando primeiro sobre o otimismo de renovação com o Felipe Luiz, e ele complementou falando também sobre a possibilidade de permanência do José Botto ou não. E aí ele falou o seguinte, a matéria falou o seguinte: BAP voltou a demonstrar otimismo para renovar com o Felipe Luiz, revelou ter oferecido a José Botto um novo contrato, ao invés da renovação automática prevista no vínculo atual. Dessa forma, o diretor executivo de futebol também será valorizado após ter o trabalho muito elogiado pelo presidente, especialmente na última janela de 2025. E aí o BAP falou o seguinte: o contrato é até o final desse ano, mas já tinha uma possibilidade de extensão. Não quero me engajar na extensão, estou propondo um novo contrato para ele, porque quando a gente fez um contrato com o Botto, tinha uma preocupação natural de ambas as partes. Será que vai dar certo? Tinha a possibilidade de dois lados abrirem no final do ano. Se a gente entendesse que a coisa, por qualquer razão ou por fatores exógenos à relação, também poderia abrir esse contrato. Então, estou satisfeito, acredito que a gente deva prosseguir juntos. Vejo que a janela que a gente fez no meio do ano, na minha visão, foi absolutamente sensacional. Tivemos vários acertos nessa parte do planejamento que se refletiram de maneira positiva nesse trabalho do ano. Espero que no ano que vem a gente faça ainda melhor. Então, ele praticamente bancando aí a permanência de José Botto. Falou brevemente também sobre a permanência do Felipe Luiz, dizendo que o Flamengo está fazendo os esforços para chegar na pedida ali do Felipe Luiz. E a gente sabe nos bastidores, um dos entraves maiores
para a definição ali da permanência do Felipe Luiz é a questão da multa. O empresário dele, o Jorge Mendes, o português, que é um empresário aí de grandes jogadores pelo mundo, tá querendo uma multa baixa para facilitar a saída dele para um clube europeu. Já o Flamengo, para blindar, tá tentando subir essa multa. Então a discussão maior aí tá sendo nesse sentido, e qualquer novidade que a gente tenha, tanto sobre permanência de José Botto quanto de Felipe Luiz, a gente traz aqui para vocês. E agora tem a parte da preocupação do Flamengo, porque é iminente aí que cheguem muitas propostas pro Mengão, vai receber muitas propostas, principalmente para titulares, e disse aí que uma das principais missões do José Botto nesse período agora da próxima janela vai ser a permanência dos pilares do elenco e do time principal, evitando aí o assédio dos times lá de fora. O Flamengo entende que tem uma situação financeira confortável, isso pode facilitar essa manutenção dos jogadores, mas vai haver pressão e o Botto tá aí justamente para trabalhar nesse sentido e manter todos os jogadores do elenco. Quem que a gente já sabe que deve receber proposta, segundo o UOL, é praticamente certo, já houve sinalização que Léo Pereira vai receber uma proposta do Olympiacos da Grécia, time do Rodinei, do Rodilindo, inclusive. Léo Ortiz deve receber uma proposta do Red Bull Leipzig, podendo voltar aí para o grupo Red Bull, né? Ele que veio do Bragantino. Samuel Lino tá na mira do Benfica. Carrascal do Olympique Marseille, de Olympique de Marseille, lá da França, né? E Juventus e Newcastle também chegam como possíveis concorrentes para levar o Carrascal. Você vê que em poucos jogos aí o Carrascal já entra na mira de um monte de time. O Flamengo pagou ali cerca de 12,5 por ele. Pode chegar a proposta mais alta e aí vamos ver como é que vai ser a situação aí, se o Flamengo vai segurar o Carrascal. Então, vai ser complicada aí a missão do Botto de manter todos os jogadores e a gente vai continuar acompanhando e qualquer novidade traz aqui para vocês. Vamos mudar de assunto porque vamos falar de John Arias agora. Primeiro, o que já começa a empolgar é o fato do BAP já ter se alinhado com José Botto e entendido entre eles que trazer o Arias não é só reforçar o elenco tecnicamente. Além de trazer uma peça que vai fortalecer sem dúvida o elenco, é uma demonstração de força no mercado. Porque o Flamengo traz um ídolo do rival, de estado pelo menos, não Fluminense, que foi para a Inglaterra. O Flamengo vai lá na Inglaterra e traz o cara, é uma demonstração de força no mercado. Então, o Flamengo busca, além do retorno financeiro futuro, porque o Arias ainda é novo, pode ser revendido depois, traz um retorno técnico e, além de tudo, uma demonstração de força no mercado. E o BAP liberou. Botto faz o que for necessário para trazer John Arias para o Mengão. E tem mais. A informação principal aí é que muito vem sendo falado sobre uma prioridade que o Fluminense teria pelo John Arias. Ela existe? Existe. Porém, a informação que eu recebi é que essa prioridade pelo John Arias, ela não está em contrato. Ela não é uma cláusula de contrato do Fluminense. Ela é um acordo de cavalheiros ali, um acordo verbal entre Fluminense, os empresários do Arias e o staff do Wolverhampton. Só que tem um detalhe, o diretor do Wolverhampton não tá mais lá, que é o cara que conversou na época. Mas esse acordo ele tá ainda ali pendurado com o staff do Arias. Quer dizer muita coisa? A essa altura, principalmente com uma animosidade que vem acontecendo aí entre Arias e Fluminense, já não quer dizer mais muita coisa não. Acho improvável que o Wolverhampton vá travar qualquer negociação com o Flamengo para aguardar a resposta do Fluminense. Mas a gente vai acompanhar e qualquer novidade traz aqui para vocês sobre isso. Para completar, ainda sobre John Arias, tem a informação de que o Flamengo já fez algumas consultas sobre salário do Arias. E teve uma resposta muito positiva, porque o Arias simplesmente ele foi para o Wolverhampton para ganhar
menos do que ele ganhava no Fluminense. Então, para o Flamengo isso é tranquilo, é um salário que não chega nem perto dos maiores salários do Flamengo atualmente, então isso não seria um problema. O impasse ali maior seria esse acordo com o Wolverhampton, que pagou 20 milhões de euros por ele pro Fluminense, porém, lá na Inglaterra ele não está desempenhando bem, o que muito provavelmente deve fazer esse valor cair. Vamos ver no que vai dar, mas o Arias tá caminhando, tá rendendo assunto aí, cada vez com informações que estão animando ainda mais a todos e a galera do Mengão também. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Vamos mudar de assunto agora? Vamos falar de Gabriel Brazão, que deu uma entrevista sobre uma possível vinda para o Flamengo e falou o seguinte: minha cabeça tá tranquila, sou grato a Deus pelo campeonato e poder ajudar o Santos. Sabemos que vão chegar algumas coisas, os clubes se conversaram no meio do ano e sempre deixei para o Santos tomar essa decisão. Falou o Brazão. No momento em que ele falou, os clubes já conversaram, Santos e Flamengo, né? E a informação ali de bastidores é que o Gabriel Brazão quer muito vir para o Flamengo. Pelas conversas do staff, tem muito interesse em vir, sabe que o Flamengo vai dar espaço para ele jogar. O Rossi é o titular do Flamengo, mas o Flamengo tem um calendário inchadíssimo, que inclusive precisa dessa variação até do goleiro. Então o Brazão, nessas negociações, tem uma promessa de que vai jogar. E é claro, se ele conseguir performar melhor do que o Rossi, ele tem toda a possibilidade de virar titular também. E o staff e ele já demonstraram para o Flamengo esse interesse em vir. Então, a negociação está acontecendo, o Flamengo vai aguardar a definição de rebaixamento ou não do Santos. O Santos até deu uma escapadinha agora na penúltima rodada, para depois voltar à mesa ali e tentar fechar esses valores ali pelo goleiro Brazão. Tem também o Morisco do Curitiba, que também é uma das opções aí para o gol, mas o Brazão falou isso aí, deixando em aberto ali a situação dele. A gente vai acompanhar e qualquer novidade traz para vocês. Vamos trocar de assunto aqui mais uma vez, porque tá tendo clássico mineiro numa batalha ali pelo Cebolinha, com contrato até dezembro do ano que vem, 2026. Everton Cebolinha não descarta deixar o Flamengo ao término da temporada. Com isso, dois grandes de Belo Horizonte, os dois grandes, o Galo e o Cruzeiro, estão brigando pela contratação do jogador. Então, Galo e Cruzeiro tentando Cebolinha, e ainda tem um fator a mais aí, que o Flamengo quer evitar ter que pagar um valor a mais para o Benfica, porque ficou acordado que a partir de 1º de janeiro de 26, se o Flamengo ainda estivesse com Cebolinha, teria que pagar mais 1,5 milhão de euros ao time português. Então, o Flamengo, se conseguir negociar o Cebolinha antes disso, ele evita esse pagamento de 1,5 milhão de euros. E tem mais, o Flamengo tem pedido aí cerca de 8 milhões de euros para a contratação do Cebolinha. Não é um valor alto e é bem menos do que o Flamengo pagou ao Benfica. Então, existe sim uma chance interessantemente grande do Cebolinha ser negociado, mas ainda é a prioridade do Flamengo mantê-lo, porque ele está em boa fase, ele voltou bem. Só que o Cebolinha não está demonstrando aquela vontade toda de ficar, pediu reunião. Claro que ele está focado, vai jogar o Mundial, vai dar tudo de si, mas ele, desde o meio do ano, na última janela, já demonstra ali uma certa vontade de sair. A gente vai acompanhar também e qualquer novidade traz aqui para vocês. Falando agora sobre Nino, zagueiro Nino, o Zenit definiu o preço para ele. Para negociar o Nino, o Zenit exige no mínimo 8 milhões de euros, cerca ali de 50 milhões de reais. Para concretizar a venda dessa forma, Flamengo, Palmeiras e Fluminense estão de olho no jogador. Atualmente, o Zenit não pretende facilitar a liberação do zagueiro. O clube russo comprou o Nino por 5 milhões de euros no início do ano passado e ele está bem lá. E aí eles querem lucrar. Então, para vender, tem que pagar pelo menos esses 8 aí que eles estão pedindo, o que é um valor razoável, porém o Nino não é mais nenhum garoto. Ele tem ali seus 28 anos, se eu não me engano, 27, 28 anos. Então, o Flamengo pode precisar desembolsar uma grana aí. Agora, se eu for olhar Vitão e Nino, eu gosto mais do Nino. E aí eu quero ver nos comentários se vocês concordam comigo. Deixa aí
pra gente discutir se o Nino não é uma opção melhor do que o Vitão e provavelmente sairia até mais barato. Vamos ver. E pra fechar, uma informação aqui, vamos dar o crédito do Paparazzo Rubro-Negro, trazendo a informação de que uma fonte ligada ao Griezmann cravou pra ele, confirmou que o Griezmann quer muito vir pro Flamengo. Ele vem vendo as conquistas recentes, ele gosta muito do Flamengo desde sempre, tem companheiros antigos de Atlético de Madrid jogando atualmente no Flamengo e confidenciou que ele tem uma vontade muito grande de jogar aqui no Flamengo, de sentir todo esse clima de jogar no Flamengo. Griezmann tem contrato lá com o Atlético até o meio do ano de 2027, ou seja, o Flamengo precisaria ali desembolsar uma grana ainda. O Transfermarkt, mesmo ele com 34 para 35 anos, avalia o Griezmann num valor ali de cerca de 12 milhões de euros. Claro, quanto mais se aproximar do fim do contrato e também pela idade dele, pode ser que o Flamengo consiga um valor menor. Pode ser que o Griezmann, pelo bom relacionamento com o Atlético de Madrid, consiga a liberação. E aí eu entendo até que seja esse o caminho que o Flamengo vai tentar. Mas o Flamengo tem sim muito interesse no Griezmann e depende muito mais de um acordo com o Atlético de Madrid do que com o próprio jogador, porque ele quer muito vir para o Flamengo. Vai fazer o maior esforço possível para chegar a um acordo ali salarial e integrar o elenco do Mengão. Uma notícia sensacional. Quem diria que a gente, anos ali depois de época de sofrer com risco de rebaixamento na década ali de 2010 até o final ali de 2012, mais ou menos, 13 anos depois, mais ou menos, estaria aí cogitando a chegada de um craque como o Griezmann. E com esse elenco recheado que o Flamengo já tendo ganho 3 Libertadores, um monte de brasileiro. Então, o Flamengo vai aí sempre evoluindo e sempre buscando ali reforçar o seu elenco. E eu tô animado, inclusive pro Mundial, mas tô animado também para 2026. E deixa nos comentários como é que tá a sua expectativa aí, tanto pro Mundial, pro jogo de hoje da garotada contra o Mirassol e para essa janela que promete, porque tem muita grana. Deixa aí nos comentários pra gente discutir durante o dia. Antes de finalizar o vídeo, vou lembrar vocês que tem um monte de produto passando na tela aqui, Mercado Livre, Shopee, Magalu, Netshoes. Eu selecionei alguns produtos, se você gostando de algum, é só clicar, adquirir e dar aquela moral gigante aqui pro Lucão. Se não quiser exatamente o produto que tá no link, você pode entrar no site e lá dentro escolher qualquer outro que continue me dando uma moral muito legal aqui, beleza? Conto com o apoio de vocês, Natal tá chegando aí, presente pra família, pro filho, pro neto, pra filha, pra todo mundo. E não deixa de dar o apoio pro Lucão pra eu continuar produzindo conteúdo aqui pra vocês, beleza? Pega a visão, segue o Lucão e por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho pra não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!